Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h19. Nesta semana, o Ministério Público aqui de Minas Gerais organiza o Congresso Nacional do Tribunal do Júri. Na programação, especialistas de vários estados, incluindo membros do MP, além de magistrados e advogados, vão falar sobre esses temas ligados à atuação do Tribunal de Júri, que se dá naqueles julgamentos de crimes dolosos contra a vida, e quase sempre casos que ganham muito destaque, repercussão na mídia, né? Sobre este assunto, a gente conversa aqui agora com o Cláudio Barros, promotor de justiça. Como vai, promotor? Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui com vocês e os ouvintes da Rádio Band News. A gente agradece. Promotor, eu queria que o senhor começasse explicando aqui para o nosso ouvinte, trouxe essa especificação técnica, se a gente pode falar assim, né? Tribunal de Júri, julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A saber, quais são esses crimes e como e quando, né, se define que um caso vai para o Tribunal do Júri? Então, primeiro agradeço, como eu disse, pela oportunidade. É sempre importante poder esclarecer isso para todos os ouvintes. Os crimes que são de competência do Tribunal do Júri, que é aquela instituição do Poder Judiciário formado por 25 jurados, dos quais são sorteados 7 pessoas do povo. Qualquer pessoa acima de 18 anos, desde que não tenha antecedentes, poderá ser jurado. São os crimes, como o próprio nome diz, dolosos contra a vida. E estes são apenas 4 definidos no Código Penal. Homicídio, dentre os quais se inclui o feminicídio, ao contrário do que as pessoas pensam, o feminicídio é um crime de homicídio, porém praticado contra a mulher em razão desta condição. O infanticídio, que é o crime praticado pela própria mãe contra o filho, logo após o parto, em razão do estado puerperal, o induzimento ao suicídio e o crime de aborto. São estes crimes que são julgados pelos jurados, o chamado conselho de sentença, além daqueles denominados conexos, os crimes que eventualmente são praticados juntamente com estes ou em razão destes crimes, como o tráfico de drogas, a ocultação de cadáver, que podem ter sido praticados juntamente com esses crimes contra a vida, desde que dolosamente, ou seja, voluntariamente. Doutor Cláudio, quem fala é Murilo. Doutor, queria perguntar para o senhor se ainda é entendido assim, né? Eu já cobri como repórter alguns tribunais do júri, sempre é aquela coisa que mexe até com o imaginário das pessoas, que vêem filmes sobre esse tipo de julgamento, né? E julgamento sempre, às vezes, né, com uma carga emocional grande, até pelos crimes que ele abarca, né? Mas a minha pergunta é se ainda ele continua, na visão de vocês, juristas, que estão envolvidos com a justiça, a melhor maneira para julgar esse tipo de crime, né? Uma vez que tem a ideia que tem essa participação, né, da sociedade através da composição do júri, mas eu faço muito essa pergunta diante desse mundo tão digitalizado que a gente tá, assim, essa espetacularização às vezes, né? Os jurados acabam sendo muito sugestionados hoje com essa enxurrada de informações, WhatsApp, né? Ou ainda eles conseguem ser blindados ainda é a melhor forma, ainda é essa, na opinião do senhor? Sim, Murilo, eu agradeço pela pergunta e ela é muito pertinente e vem ao ensejo de um problema grave e preocupante que nós estamos vivendo. Quando digo nós, falamos não só as pessoas da comunidade jurídica, mas também a população brasileira. O Tribunal do Júri, para deixar muito claro a todos os ouvintes, é uma instituição bicentenária. Ela acabou de completar, no ano passado, 200 anos de existência no Brasil. E é o que há de mais democrático, por assim dizer, na medida em que ela permite a participação do povo, das pessoas nas decisões do Poder Judiciário. Qualquer pessoa do povo, e é exatamente isso que a Constituição quer, poderá participar, quando convocada, quando chamada, a decidir daquilo que é mais importante, daquilo que mais afeta a sociedade. Exatamente os crimes mais graves, os crimes dolosos contra a vida. Afinal de contas, nós não podemos falar num meio ambiente equilibrado, nós não podemos falar numa relação de consumidor adequada, a não ser que tenhamos, claro, o que há de principal, que é o direito à vida preservada.
Por isso mesmo, é necessário, antes de mais nada, preservar o que há de mais importante, que é o direito à vida. Muitos ataques têm sofrido, a propósito de sua pergunta, Murilo, o chamado Tribunal do Júri. No entanto, por se tratar de uma instituição segura, e não por acaso nos Estados Unidos, outros valores, outros direitos, outros interesses são também julgados por esta instituição, é necessário que nós preservemos este valor democrático que permite a participação popular das pessoas, do cidadão. No Brasil, como disse, ela está em vigor há 200 anos e é ali que nós encontramos a representação direta das pessoas e nós precisamos preservar isso. Não é a digitalização do processo, não é o mundo digital que muda ou altera absolutamente nada ou impede que as pessoas possam conhecer dos processos que são levados ao conhecimento do júri. Pelo contrário, o jurado tem a sua sabedoria e continua com ela para poder decidir o melhor caminho em relação a estes crimes, apesar de sua gravidade. Doutor Cláudio, mas me vem uma dúvida, embora entenda tudo isso que o senhor está colocando, não corre-se o risco de que o jurado ali no calor da emoção, muitas vezes ali pelo próprio caso, ele incorra numa falta de justiça no sentido assim, às vezes tem toda uma questão de provas técnicas, uma questão jurídica ali envolvendo o caso, que não está no conhecimento ali daquele corpo de jurados, mas que, pelo entendimento dele, por achar, né, que a pessoa deve ser culpada ou inocente, ele acaba proferindo ali o resultado. Não pode haver uma desconexão entre a escolha do tribunal do júri e, sei lá, as provas que foram produzidas ali durante o processo e tudo mais? É compreensível a sua preocupação, Murilo. E eu explico por que isso não ocorre. Por favor. O procedimento do júri, Murilo, no processo penal brasileiro, é o procedimento, ou seja, ele tem um rito mais amplo que o processo penal contempla. O que isso quer dizer? Previamente ao julgamento pelo júri no direito penal brasileiro, existem diversas etapas. Isso é muito importante que a população conheça e tenha ciência. Ao contrário do que muitos pensam, quando o réu, o acusado, chega ao plenário do júri, ele não está ali por acaso, ele não cai ali, digamos assim, de paraquedas, não é o primeiro contato que o réu e tampouco, evidentemente, as partes têm com aquele ambiente. Há um filtro, há um critério que determina que o réu compareça até aquele momento. Passa por inúmeras etapas, inúmeros procedimentos que precederam aquele momento para que o processo desague naquela etapa. Começa com uma investigação a partir do momento em que o crime é perpetrado ou consumado. Esta investigação, a critério de uma autoridade policial, delegado de polícia, pode culminar ou não com um indiciamento, ou seja, a conclusão de que alguém praticou um crime, se é que houve. Ao final desta investigação, o Ministério Público, hoje titular da ação penal nos termos da Constituição Federal, poderá, Murilo, ou não deflagrar, isto é, propor a ação penal, e ao final desta ação penal, que é a partir de quando começa o processo, um juiz de direito, este sim, togado, antes mesmo de qualquer contato do processo com os jurados, terá 4 opções, Murilo. Ele poderá absolver o réu, por exemplo, concluindo que ele agiu em legítima defesa, em estado de necessidade ou sob qualquer outra causa que se denomina excludente de antijuridicidade ou ilicitude. Ele poderá, por exemplo, impronunciar o réu para dizer, olha, não existem provas de que foi este réu que cometeu o crime. Ele poderá desclassificar a infração para dizer, por exemplo, no crime de tentativa de homicídio, que ele não teve a intenção de matar, mas que se tratava de uma lesão corporal, ou ele poderá finalmente optar pelo 4º caminho, que é pronunciar o acusado ou submetê-lo a julgamento pelo júri. Perceba que o caminho é longo. Sim. Para somente então fazer com que ele seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Já se passaram 2 etapas.
primeiro, uma investigação e depois um longo processo em que testemunhas são ouvidas, provas são produzidas. Há um filtro grande. E só então ele é submetido a julgamento pelo júri, onde, novamente, todas as provas são produzidas pelas partes, sob o contraditório, com a presença da defesa. E aí os jurados decidirão se ele deve ser condenado ou absolvido. Com isso, para concluir a sua pergunta, através dessa resposta, Murilo, me permita, é possível afirmar, ao contrário do que equivocadamente se diz, que no júri o risco é muito maior de se absolver um condenado, um verdadeiro culpado, do que se condenar um inocente. Ficou claríssimo. 10h30, a gente conversou aqui na Band News FM com o promotor de justiça Cláudio Barros, falando sobre esse Congresso Nacional do Tribunal do Júri, explicando, né, de maneira muito clara o funcionamento em si aí desse tipo de tribunal. Promotor, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Murilo. Fica aqui o convite para que possam acompanhar o nosso congresso, que acontece a partir do dia 4 e se estende até o dia 6 aqui em Belo Horizonte. Contará com diversos palestrantes de todo o Brasil, inclusive com um colega que vem dos Estados Unidos, para falar sobre o emprego de tecnologias das mais modernas nas investigações e nos processos criminais do júri. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece.